lá usuários do sistema gestor SGE, um sistema destinado para pequenos e médios comércios. Então nós vamos acessar aqui o sistema. No momento da instalação no seu computador, você obterá acesso a um nome de usuário e senha que será fornecido pela TIG Tecnologia. Muito bem, como que eu trabalho com esse sistema? Primeiro passo, eu preciso cadastrar algumas situações que são pertinentes às tabelas básicas do sistema. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir em produto, vai ser a minha primeira abertura de trabalho. Eu venho no produto e aqui no produto eu vou fazer um cadastro, ok? Quando eu chego em produto, eu tenho algumas tabelas que são auxiliares para que eu possa cadastrar o produto, ok? Então quais são essas tabelas? Eu tenho a família de estoque, ok? Eu tenho também a marca do material, ok? Então vamos separando aqui as tabelas. Então eu tenho cadastro de família, eu tenho a marca do material, ok? Eu tenho o material, e aí depois a gente tem várias explicações para cada situação dessa. E eu tenho também a unidade de medida, ok? Sendo que, nesse momento, nós começamos a cadastrar um pneu, ok? Poderia ser uma roupa, poderia ser um calçado, um brinquedo, enfim, mas escolhemos um pneu. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é gerar uma família de estoque. Então, a número 1 vai se chamar de pneu, ou pneus, sempre no plural. Outra coisa que acontece é o seguinte: qual é o material? É óbvio, um pneu ele é feito de borracha, ok? Tá aí feito a explicação. Marca, eu posso ter diversas marcas, e isso é interessante eu separar os pneus dentro do meu cadastro de estoque pelas marcas, tá ok? Então eu venho aqui e vou colocar Pirelli como marca, ok? E a unidade de medida, para esse caso, nós vamos chamar ela de peça, ok? Então, se você quiser, você tem liberdade para cadastrar. E está aí feito os dados auxiliares que vão nos ajudar a cadastrar o item, ok? Uma vez que os dados auxiliares, cadastro de família de estoque, material, marca e unidade estiverem prontos, então eu posso vir e cadastrar. Então vamos lá agora. Então eu tenho aqui, se você trabalha com código de barras, você pode substituir o código interno, por exemplo, pelo código de barras do seu produto, ok? Então vamos lá, ó, 7891200009121, ok? E aí, se você quiser propagar esse código, que aí vai ser um código de controle, né? É só você apertar Ctrl V, ele já traz aqui. O que é isto? É um produto ou um serviço? É um produto, ok? A que família que ela pertence? Pneu. Que marca que é esse pneu? Pirelli, ok? Agora, nós vamos estar cadastrando dois itens de pneus, mas que vão ter as suas marcas diferentes, ok? E vamos cadastrar o mesmo item. Então eu vou ter aqui, ó, pneu Pirelli 65
por 14 por 28. Lembre-se que aqui é um exemplo, tá? Então nós estamos apenas passando isso para você. Eu digito P, aparece a peça. Alertamos a quem está começando a usar o sistema que deixe que nessa linha em amarelo o sistema preencha automaticamente. Então nós vamos... por que motivo? Porque para você trabalhar com quantidade mínima, é necessário que você tenha um histórico de movimentação da sua loja, certo? E principalmente que você conheça bem aquilo que você vai estar colocando como quantidade de mínimo. Mas nós podemos colocar aqui, se for o caso, olha, eu quero manter um estoque mínimo de 5 pneus. Quando alguém vender esse produto, eu dou uma comissão de 1,5%. Isso é um exemplo, ok? Qual é o custo de aquisição do pneu? O custo de aquisição do pneu é de R$110. E aqui existe uma forma de se fazer o cálculo de venda, ou seja, eu posso calcular ele em cima do preço de custo, eu posso calcular em cima do preço de venda, eu posso calcular em percentual de custo ou percentual de venda. Aqui nós gostaríamos de deixar você fazer essas escolhas e depois realizar o cálculo. Eu costumo trabalhar com ele em cima de percentual de venda. Então o que significa isso? Sobre a venda. O que acontece? Vamos supor que eu vou arredondar o preço aqui para você ter uma ideia do que é que o sistema faz em termos de cálculo. Eu estou trabalhando com 30%, ele vai vir aqui, vai colocar 30%. No caso específico, eu estou trabalhando no atacado, então eu posso ter um preço para o atacado e posso ter um preço para varejo. Geralmente, o pessoal trabalha com um pouquinho mais de margem no preço de varejo do que propriamente no atacado por conta de volume. Então vamos colocar aqui que é 20% para o atacado. Então vamos lá? Ele chegou a R$ 142,90 para o preço de atacado e R$ 125 para o varejo. Eu acredito que foi até bom a gente fazer esse cálculo aqui, porque eu acabo de concluir que essas duas colunas aqui estão trocadas. Então nós vamos dar manutenção nisso aí. Então vamos colocar 30% e 30%, tá bom? Vamos deixar ele com 30%. Então, o preço é 30%, ok? Então, eu estava trabalhando com R$100 de custo de aquisição. Depois disso, eu falei que eu quero o cálculo em cima da venda. Então, o que significa cálculo em cima da venda? É que se você multiplicar esse preço aqui por 30%, você vai ver que ele retorna a R$100. Então, muitas vezes as pessoas colocam o preço errado. Estou tendo 30% de lucro e vende o produto por R$130. Está errado, não dá 30% essa fórmula. O que dá 30% é vender a 142. Por qual motivo? Simples. Vamos aqui fazer uma demonstração para que você possa entender o que é que está ocorrendo. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o valor de R$100, perdão, eu vou pegar R$142,90 e vou multiplicar por 30%. Ele deu R$42,87. Isso por conta dos arredondamentos. Então, se eu tirar esse preço do R$142,90, eu tirar de R$142,90, ele volta nos R$100, que é o preço meu de custo. Então aqui sim, quando chegar no final do mês que você vender R$1.000 e você tirar 30% desses R$1.000, aí você consegue cobrir o seu custo operacional, tá ok?
mas isso foi apenas um exemplo de como ele faz esse cálculo. Vamos fazer o cálculo em termos de preço de custo agora? Então vou apagar aqui e vou dizer para você que você pode também fazer o preço em cima do cálculo de custo, ok? Quando você faz o cálculo de custo, você vai ver que ele dá aquela conta onde ele dá 130, mas aí é uma questão de informar para você a diferença entre um cálculo e o outro, certo? Outra situação que você pode fazer é o seguinte: quando você quiser trabalhar com percentual, então vamos lá, ó, trabalhar com percentual. Vamos apagar todos esses dados aqui e vamos trabalhar com percentual de venda. Então, se eu colocar aqui no percentual R$150 e colocar aqui também R$150, você vai ver que ele veio aqui e automaticamente colocou o preço, ok? Perdão, colocou o percentual com o qual eu estou trabalhando, tá? Mas é um percentual em cima da venda. Eu também poderia, então vamos apagar novamente aqui para que a gente possa apagar esses dados e você entender as maneiras de cálculo que o sistema trabalha para poder chegar no preço de venda, ok? Por que a gente faz esses dois tipos de cálculo? Porque você pode ter um preço já de mercado. Então, quando você tiver um preço de mercado, você vem e coloca o percentual de venda ou percentual de custo, que ele vai seguir a mesma metodologia de cálculo dos outros dois preços. Então, vamos trabalhar com custo agora, só para você ter uma noção. Então, vamos pedir aqui para ele que vai ser R$130 e R$130. Você vai ver que ele deu os 30% aqui, ó. Então, na verdade, quando nós trabalhamos com esses dois primeiros, ele vai pedir para você colocar o percentual e ele vai calcular o preço. Quando nós trabalhamos com esses dois últimos, ele vai pedir para que você coloque o preço e ele vai calcular o percentual para você. Nesse caso, eu particularmente gosto de trabalhar com a parte de vendas, ok? Sem percentual, ou seja, calculando o preço direto na venda. Como que eu faço isso? Tá lá, feitinho, bonitinho e em ordem, ok? Vou salvar agora. Vamos tocar o nosso barco para diante? Vamos lá. Nesse caso em específico, eu vou ter o cadastro de mais um produto. Então vou vir aqui, vou cadastrar mais um produto. Eu vou pegar um código de barras qualquer aqui, para que nós possamos trabalhar com ele. E vamos lá, 789-864-730-112, ok? Então, está feito o cadastro desse produto. Opa, perdão aqui. E logo em seguida nós vamos passar. Que tipo de item é esse? Eu posso ter, mais uma vez, produto ou serviço, no caso é um produto. Ele está na família pneu, mas ele não é Pirelli, ele é Firestone, ok? Então o que eu vou ter que fazer? Vou vir na marca, vou cadastrar a marca Firestone, ok? Então, está cadastrado Firestone. Então aí eu venho aqui agora, ó lá, já está aqui a marca Firestone, e eu vou ter pneu CJ 14 por 25 por 68. A unidade dele vai ser peça. A quantidade mínima, olha, eu vou querer manter 5 no estoque. Você vai ver que é interessante que na hora que você vai dar baixa na venda lá, ele vai alertar você que, olha, o que você tinha no estoque agora está abaixo do mínimo, você precisa comprar isso daí, né? E aí você tem aqui o preço de custo dele. Olha, esse aqui eu paguei R$95. Vou trabalhar com a questão de venda. Vou trabalhar com 30%, tá? Aí você fala assim, pô, mas da onde está surgindo esses 30% aí? Na verdade, existe algumas situações que a gente vem aqui em tabela, parâmetros do sistema, ok? E aí, dados operacionais.
Então, quando eu estiver trabalhando com algumas informações, ele sabe que mais ou menos o pessoal já trabalha com alguns percentuais definidos, ok? Então basta você fazer a sua opção. Pois bem, cadastramos 2 produtos. Esse era o nosso objetivo para essa primeira videoaula, e a nossa segunda videoaula vai abordar a movimentação de compras, e a terceira videoaula a nossa movimentação de vendas. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.